Defeito de Cor torna-se singular por ser um romance de autoria feminina, cuja voz narrativa em primeira pessoa é igualmente feminina. Além disso, há um interlocutor a quem a personagem se dirige por toda a narrativa. Cabe aqui uma primeira referência ao texto de abertura do livro, uma espécie de prefácio em que Ana Maria Gonçalves levanta a possibilidade de ser a história de Luísa Marim, ou Luísa Gama, líder feminina da revolta dos malês. Informa-nos a autora, nessa interessante abertura que faz do livro, a forma com que obteve a matéria-prima para o escrito do romance. Depois de mudar-se para a ilha de Itaparica, vinda de São Paulo, Ana Maria afirma ter encontrado casualmente na casa de uma moradora do lugar uma pilha de papéis velhos, sobre os quais uma criança desenhava. No verso de cada folha era possível ver uma escrita feita com caneta tinteiro. Percebeu de imediato a importância histórica daqueles papéis, entre outros motivos, por reconhecer ali vários nomes, fatos e datas de importantes eventos históricos do Brasil do século XIX. Uma vez descoberto o tesouro, a autora conta ainda como ficou com os papéis para estudá-los e poder contar àquela família a história que continham. Afirma a autora que a história de Um Defeito de Cor é totalmente pautada no manuscrito encontrado. A pergunta que nos fazemos ao ler a introdução é quase imediata. Onde estão agora os manuscritos? Ainda que evasivamente o fato nos é esclarecido pela autora. Ela diz: depois de escrever e revisar este livro, entreguei todos os papéis a uma pessoa que com certeza vai saber o que fazer com eles. Ainda na introdução, Ana Maria Gonçalves lança a ideia de que a mulher escravizada de quem fala pode ser Luísa Marim ou Luísa Gama, mãe do poeta negro Luiz Gama. A questão que se coloca é clara. O manuscrito teria sido escrito pela própria Luísa Gama, nascida com o nome Querindé na África por volta de 1810. Como quase nada se sabe a respeito daquela que foi considerada heroína no levante dos negros muçulmanos, se comprovada a autoria, estaríamos diante de um impressionante documento da história do Brasil oitocentista. Também essa dúvida a autora faz questão de deixar para o leitor, quando afirma que aquela pode sim ser a história da mãe do poeta Luiz Gama, mas também pode não ser. Diante de tais fatos, acho que é de extrema importância, primeiro, entendermos mais a fundo sobre o povo iorubá e em seguida partimos para a revolta dos malês.
Os Iorubás são um dos principais grupos étnicos da África, vivendo principalmente na África Ocidental, sobretudo na Nigéria. Inicialmente, os Iorubás eram agricultores e no século VI passaram a edificar cidades em toda a região sul do rio Níger. Nessa época, diversos orixás já eram cultuados pelos Iorubás. Ifé, a mais importante cidade iorubá, possuía grandes artesãos que produziam em metal, madeira e marfim. Desde a chegada dos primeiros europeus à região no século XV, o artesanato iorubá passou a ser valorizado na Europa. Durante sua história milenar, os iorubás edificaram diversos reinos e impérios. O último deles, o Império de Ioió, só foi desfeito no século XIX. No Brasil, os iorubás tiveram forte influência na formação cultural, contribuindo na construção da nossa língua, culinária e religiosidade. Os iorubás são um grupo étnico africano que atualmente ocupa os territórios da atual Nigéria, Gana, Benin e Togo. Cerca de 40 milhões de pessoas na África possuem como língua materna a língua iorubá. Há cerca de 2000 anos, os iorubás viviam em aldeias, geralmente governadas por um monarca que contava com o auxílio de um conselho. Essas aldeias praticavam a agricultura, cujo principal alimento era o inhame. Também criavam gado e produziam vinho de palma, extraído do dedenzeiro e de outras palmeiras. Por volta de 1500 anos atrás, os iorubás edificaram suas primeiras cidades. Com o passar dos séculos, essas cidades formaram reinos e impérios iorubanos, como o Reino de Ifé, Reino de Benin e Império de Ioió. A primeira grande cidade iorubá foi Ifé, construída ainda no século VI. Os achados arqueológicos mostram que a região próxima da cidade possuía diversas minas de ferro e que a cidade era uma espécie de entreposto entre o comércio da costa africana e do interior, por onde passavam produtos como dendê, ferro, peixes secos e nós de cola. O povo iorubá também tem algumas características que vamos citá-las agora aqui para vocês. A língua iorubá é uma das línguas do tronco linguístico nigero-congolês. Vale lembrar que um tronco linguístico possui diversas línguas. O tronco latino, do qual a língua portuguesa faz parte, por exemplo, conta ainda com línguas como o espanhol, francês, italiano e o romeno. Durante a diáspora africana, muitos iorubás foram escravizados e levados para a América, principalmente para a região do Caribe e do Nordeste do Brasil. No nosso país, algumas palavras iorubás foram integradas à língua portuguesa, falada aqui como acarajé, gogó, fubá, jabá. Em muitos terreiros do Brasil, locais sagrados do candomblé e da umbanda, a língua iorubá é utilizada nas canções e em saudações aos orixás. Em alguns terreiros, todos os rituais são realizados em iorubá. Em 2018, a Bahia declarou a língua iorubá como patrimônio imaterial devido à sua importância para a cultura do estado. A religião iorubá é a religião dos orixás, como são chamadas as divindades dessa religião. Existem diversos orixás, entre eles estão Olodumare, Iemanjá, Xangô, Oxóssi, Ogum, Yansan, Oxum. Cada orixá possui características diferentes e atua em aspectos diferentes da vida humana. Olodumare é o orixá da criação, criador de todo o universo e de tudo que existe nele, inclusive os outros orixás. Ele não é cultuado diretamente, mas indiretamente, através do culto aos outros orixás. Iemanjá é a orixá das águas salgadas e seu nome, Ieye Omoejá, algo como mãe dos peixes, mostra a sua relação com o mar. No Brasil, ela é considerada a protetora dos navegantes e é associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Xangô é o orixá dos raios e trovões, também responsável pela justiça. É considerado um orixá bondoso e justo, mas que pune aqueles que não obedecem às leis. Muitos historiadores defendem que Xangô realmente existiu, sendo um dos primeiros alafins do Império de Ioió. Após sua morte, ele passou a ser cultuado pelos iorubás. Oxóssi é o orixá da caça,
da estratégia e das florestas. Ele geralmente é representado com um arco e flecha, e a ele são associados as cores verde e azul. Ogum é o orixá da guerra e da metalurgia. São atributos de Ogum a força, a inteligência, a estratégia, a coragem, o esforço, a perseverança. Na religião Yorubá, ele é o orixá que ensinou aos humanos a metalurgia. Yansan é uma orixá guerreira, que auxiliou Ogum na metalurgia e na guerra, se tornando sua esposa. Ela é considerada a orixá dos ventos, das tempestades e da guerra. Ela tem como objeto um eruexim. É um instrumento que consiste em um cabo de madeira ou chifre com pelos de rabo de cavalo na ponta. Com o eruexim, ela forma os ventos, afasta os maus espíritos e abre o caminho para que os humanos entrem em contato com seus ancestrais e orixás. Oxum é a orixá das águas doces, como cachoeiras, lagos e rios. Também se relaciona com o ouro, metal, geralmente encontrado em suas águas. A cultura iorubá começou a se formar há milhares de anos, sendo muito rica e diversa. Os iorubás são conhecidos pela sua refinada metalurgia, que passou a ser praticada por volta do século VI a.C. No início, a metalurgia iorubá produzia armas como ponta de flechas e lanças e ferramentas para a agricultura e uso cotidiano, como foices, facas e uma espécie de enxada. O local onde o ferro, o bronze e o latão eram forjados ou fundidos era considerado sagrado para os iorubás. Esses espaços eram associados a Ogum, orixá que ensinou aos iorubás como trabalhar com os metais. Os conhecimentos necessários para forjar e fundir um ferro eram transmitidos de pai para filho. Os ferreiros desfrutavam de grande prestígio social na sociedade iorubá. A metalurgia produzia estatuetas, painéis, joias e objetos utilizados em rituais. A partir do século XV, a arte iorubá em metalurgia passou a ser muito valorizada na Europa. Além de metais, os iorubás eram exímios escultores em marfim e madeira. No século XIX, após a conquista inglesa, milhares de objetos da metalurgia iorubá foram levados para a Europa. Parte deles teve como destino coleções privadas e outros museus. Na culinária iorubá, os principais ingredientes são o inhame, feijões, dendê, quiabo. Os iorubás desenvolveram diversas técnicas para o preparo de alimentos, como a fritura em óleo, o cozimento na fogueira, em chapas de ferro ou pedra, cozimento no vapor, entre outras. Um dos principais pratos consumidos pelos iorubás na atualidade é o ian, uma espécie de bolinho feito com a mistura de uma farinha de inhame com água. O ian é consumido com diversos molhos, antipastos ou ensopados. O acará é um bolinho feito com massa de feijão e frito no azeite de dendê, sendo um alimento muito comum nas ruas da Nigéria. No Brasil, o acará se transformou-se no acarajé, uma espécie de acará recheado com vatapá, caruru, vinagrete e camarão. O dendezeiro é muito importante para a culinária iorubá. Com ele é produzido o azeite de dendê, no qual o acarajé é frito. Ainda com o dendezeiro, os iorubás produzem o vinho de palma, bebida típica em diversas regiões da África. O vinho de palma, extraído do caule do dendezeiro, não possui álcool e é consumido pelas crianças. Depois de fermentado, o vinho de palma passa a ser uma bebida alcoólica. No Brasil, o azeite de dendê é ingrediente fundamental em diversas receitas típicas, como a muqueca capixaba, o acarajé e o bobó de camarão. Entra também nesse balaio as lendas iorubás. O mito da criação iorubá narra que Olodumaré, também chamado de Olorum, ordenou que Oxalá construísse a terra. Durante 4 dias, Oxalá jogou terra sobre os pântanos e águas que existiam, criando o Aiê, o mundo dos humanos. Olorum enviou para essas terras o dendezeiro e criou o sol e a chuva para que ele crescesse. Com o sol e a chuva surgiram as florestas, savanas e os vales. Oxalá utilizou o barro para modelar um homem e uma mulher e soprou neles o Emi, o sopro da vida. Na tradição iorubá, o local onde o mundo foi criado por Oxalá é a cidade de Ifé, a principal cidade dos iorubás, fundada por volta do ano 500.
Oxalá designou 12 governantes para diferentes regiões do mundo e um deles passou a governar Ifé. Omolu é o orixá das doenças e da cura, associado ao magma e à lava dos vulcões. Conta a lenda que ele nasceu coberto de feridas e que por isso foi abandonado pela sua mãe em uma praia, onde suas feridas foram mordidas por um caranguejo. Iemanjá, vendo a criança sofrer, a acolheu, curou suas feridas e a transformou em um grande guerreiro, conhecedor de todas as curas. Assim, Omolu passou a se vestir com um chapéu de palha que cobre todo o seu corpo. Em uma das versões da lenda, ele faz isso para cobrir suas cicatrizes. Em outra, ele cobre o corpo por causa do seu intenso brilho. Qual a diferença entre Nagô e Yorubá? É bom a gente falar sobre isso também. Muitos Yorubá chegaram ao Brasil na época da escravidão, muitos deles no período final da escravidão, após a queda do Império de Ioió. No nosso país, os escravos Yorubás eram conhecidos popularmente como Nagôs, forma pela qual os membros da etnia Fon chamavam os Yorubás. É interessante também a gente pontuar, pessoal, as diferenças que existem entre Candomblé e Umbanda. Isso fazendo ponte com os Yorubás. Então vamos lá. O culto aos orixás chega ao Brasil junto com os Yorubás, na época da escravidão no Brasil colônia e império. E esse culto deu origem às duas principais religiões de matriz africana em nosso país, o Candomblé e a Umbanda. O Candomblé é mais próximo do culto original Yorubá e se originou provavelmente na região do Recôncavo Baiano, se espalhando para todo o Brasil. No Candomblé são feitas oferendas aos orixás, na maioria das vezes são ofertados alimentos ou bebidas. As cerimônias ocorrem no terreiro, local de morada dos orixás. No Candomblé, as chamadas incorporações não são muito comuns e todos os rituais são acompanhados pela música. Já a Umbanda nasceu no Brasil em 1908, quando Zélio Fernandino de Moraes fundou essa religião. A palavra Umbanda é de origem quimbundô e significa algo como curandeirismo ou cura. A Umbanda mescla tradições iorubás, indígenas, católicas e kardecistas. Assim como no catolicismo e no kardecismo, a caridade é de suma importância para os praticantes da Umbanda. Nos rituais de Umbanda é comum a incorporação dos orixás. Nessas incorporações, o praticante pode ser curado, aconselhado ou ter sua vida diretamente modificada pelo orixá. Tabaco e bebidas alcoólicas são geralmente consumidos nos rituais da Umbanda. Ao contrário das religiões abraâmicas, islamismo, cristianismo e judaísmo, as religiões de matriz africana não possuem uma escritura sagrada e a tradição oral é fundamental na transmissão de conhecimentos pelas gerações. E agora vamos falar um pouco mais sobre a história dos Yorubás. Os Yorubás são descendentes de povos que se assentaram na região sul do rio Níger, por volta do ano 1000 a.C. Os Yorubás, já naquela época, cultuavam alguns dos orixás, como Iemanjá e Olodumaré, chamado também de Olorum. Por volta do século VI, os Yorubás fundaram a cidade de Ifé, como já dito. Nas tradições orais, Ifé é o berço da civilização Yorubá e teria sido criada pelos próprios orixás. Além de Ifé, diversas outras cidades foram edificadas pelos Yorubás no primeiro milênio da nossa era, como Ilá, Ondô e Oiô. A partir do século XIV, mais ou menos, os Yorubás edificaram a cidade de Ioió. O terceiro governante de Ioió, que recebia o título de Alafim de Ioió, foi Xangô. Após sua morte, Xangô foi deificado e se transformou em um orixá associado ao trovão e ao relâmpago, já dito aqui para vocês antes, né?
No século XVII, a cidade de Ioió iniciou um processo de conquistas militares, formando um império na região da atual Nigéria. O Império de Ioió contava com um forte exército, uma poderosa cavalaria e armas de fogo, que foram comercializadas com os europeus. O Império de Ioió entrou em guerra com o Império de Benin, não conseguindo a vitória sobre este. Depois atacaram o reino de Daomé, que acabou sendo conquistado pelas tropas de Ioió. O Império de Ioió era um importante entreposto localizado entre o litoral atlântico africano, o Sahel e as florestas equatoriais. De Ioió partiu o sal, artesanato em metal ou madeira, o ouro, noz de cola, marfim e escravos que eram transportados para diversas regiões da África. Pelas mesmas rotas chegavam até o Império Ioió armas, cavalos, tecidos, louças, noz de cola de novo, marfim e ouro. O Alafim de Ioió era o quê? Era um monarca e governava em conjunto com um conselho, composto por chefes militares e líderes religiosos. No século XIX, o Império Ioió entrou em colapso após guerras civis motivadas por questões sucessórias e ataques de povos vizinhos, como do reino de Daomé. A história do povo iorubá, então, pessoal, é rica, é complexa, é profunda, que entrelaça cultura, espiritualidade e política da África Ocidental. E a gente também pode se aprofundar ainda mais e adentrar o campo da mitologia. Bora lá? A origem dos iorubás também está envolta em mitologia e história. Então vamos lá. Segundo a tradição oral, eles descendem de Oduduwa. É uma figura central na criação do mundo, enviado por Olodumaré, que é o deus supremo para estabelecer a terra. Ilé-Ifé, no sudoeste da Nigéria, é considerado o berço espiritual e geográfico do povo iorubá, onde Oduduwa fundou a primeira cidade. Seus descendentes tornaram-se governantes de reinos iorubás como Oiô, Ketu, Ijexá e Egbá. Entre os séculos XI e XV, Ilé-Ifé destacou-se como centro cultural e religioso, famoso por suas esculturas em bronze e terracota, como as cabeças de Ifé, que retratam figuras humanas com realismo. Depois nasce o quê? Depois nasce o Império de Ioiô, que surgiu por volta do século XV e atingiu o ápice entre os séculos XVII e XVIII. Com uma poderosa cavalaria e um sistema político centralizado sob o Alafim, que era o rei, Oiô dominou rotas comerciais, incluindo o comércio transsaariano de sal, tecidos e escravizados. O sistema político incluía o Ioiô-Mezi, era o conselho de nobres, e o culto a Xangô, o orixá do trovão. No século XIX, conflitos internos, revoltas de províncias como Daomé e a expansão do califato de Sokoto enfraqueceram o império, facilitando a colonização europeia. Os iorubás participaram ativamente de redes comerciais regionais e posteriormente do tráfico transatlântico de escravizados. Cidades como Porto Novo e Badagry tornaram-se centro desse comércio. Após a abolição, muitos iorubás libertos retornaram à África, contribuindo para o desenvolvimento de cidades como Lagos, por exemplo. A religião iorubá é baseada no culto ao quê? Já dito aqui antes, ao culto aos orixás. São as divindades que eles cultuam, como Ogum, Iemanjá, Oxum e por aí vai, né? São rituais com música e dança. Essa espiritualidade influenciou religiões afrodiaspóricas, como o Candomblé, aqui no Brasil, Santeria, na Cuba, Voodoo, em Berrim. Além das esculturas de Ifé, destacam-se os textéis adirê, a ourivesaria e a arquitetura dos palácios reais. E ainda digo mais, o Yorubá, Ede Yorubá, pertence à família linguística nigero-congolesa e é falado por mais de 40 milhões de pessoas. No século XIX, os britânicos conquistaram a região após guerras internas, como a Guerra Kirigi. A resistência iorubá, liderada por figuras como Ogedengbe, foi marcante. Sob domínio colonial, os iorubás adaptaram-se mantendo estruturas tradicionais como os obás, os reis, que coexistem com o Estado moderno.
Na Nigéria independente, lá em 1960, os Yorubás tornaram-se uma das 3 maiores etnias influentes na política, na educação, com universidades como a Universidade de Ibadan e a cultura. Personalidades como Wole Soyinka ganhou o Nobel de Literatura, Fela Kuti, que ganhou um prêmio como músico e também como ativista, são nomes de ícones globais que vocês podem reconhecer por aí, pesquisar um pouco mais a fundo se vocês quiserem. Hoje, os Yorubás equilibram tradição e modernidade, enfrentando desafios como a globalização, as tensões étnico-religiosas, mas mantendo vivo seu legado através de festivais da arte e de práticas espirituais. Essa narrativa ilustra a resiliência de um povo cuja história moldou não apenas a África Ocidental, mas também o mundo atlântico. É importante também falarmos sobre a história do Reino do Daomé. A história do Reino de Daomé abrange 300 anos, bastante tempo, de aproximadamente 1600 até 1904, com a ascensão do Reino de Daomé como uma grande potência na costa atlântica do atual Benin, até a conquista francesa. Situado na África Ocidental, o Reino de Daomé, ou Abomé, em seus primeiros anos, foi formado por uma mistura de vários grupos étnicos locais da planície de Abomé. Os grupos tribais, possivelmente forçados a se mudar devido ao tráfico de escravos, uniram-se em torno de uma cultura militar rigorosa e altamente centralizada, que visava proteger, eventualmente, e expandir também as fronteiras do pequeno reino. O reino tornou-se uma grande potência regional na década de 1720, quando conquistou os reinos costeiros de Aladá e de Uidá. Com o controle dessas importantes cidades costeiras, Daomé tornou-se um importante centro de tráfico de escravos no Atlântico até 1852, quando os britânicos impuseram um bloqueio naval para interromper o comércio. A guerra com os franceses começou em 1892 e os franceses assumiram o controle do reino de Daomé em 1894. O trono foi desocupado pelos franceses em 1900, mas as famílias reais e os principais cargos administrativos continuaram a ter um grande impacto na política da administração francesa e na República de Daomé pós-independência. A historiografia do reino teve um impacto pessoal significativo em obras que vão muito além da história africana, e a história do reino constitui o pano de fundo de vários romances e peças teatrais. E por que eu estou falando dela? Justamente porque estamos lendo Um Defeito de Cor e o reino de Daomé, vira e mexe, está sendo citado dentro do livro. Antes da centralização do reino de Daomé, as evidências sugerem que o Planalto de Abomé era povoado por uma série de pequenas tribos, comumente conhecidas como Guedevi. No entanto, devido à falta de recursos e acesso às principais rotas comerciais da região, o Planalto era muito pobre em comparação com as outras áreas vizinhas. A leste do Planalto de Abomé, o Império de Ioió, na atual Nigéria, estava no auge de seu poder e exercia alguma hegemonia sobre as tribos da região. Ao sul, havia 2 reinos proeminentes, Aladá e Uidá, que detinham poder ao longo da costa atlântica. A área costeira entrou em contato com os portugueses no século XV, mas o comércio significativo só começou em 1533, quando os portugueses e a cidade de Grande Popó assinaram um acordo comercial. Existem diversas histórias populares sobre a fundação do reino de Daomé. A maioria dos estudiosos acredita que muitas dessas histórias foram criadas ou exageradas no século XVIII para promover a legitimidade dos regimes reais do Daomé na época e, portanto, podem ser baseadas apenas vagamente em eventos reais. O mito fundador mais comum traça o estabelecimento do reino à linhagem real de Aladá. De acordo com essa história, havia um príncipe Fon chamado Agaçu, na cidade de Tado, que tentou se tornar rei, mas perdeu a luta e assumiu a cidade de Aladá. Por volta de 1602, em algumas versões são 3, pessoal, príncipes da linhagem de Agaçu lutaram para decidir quem seria o governante de Aladá.
Foi decidido que ambos os príncipes deixariam a cidade e fundariam novos reinos, com Teagbalin indo para o sul e fundando a cidade que se tornaria Porto Novo, e Duaklin se mudando para o planalto de Abomey ao norte. Porto Novo e o reino de Daomé permaneceram rivais por grande parte da história. O filho de Duaklin, Dakudonu, recebeu permissão dos chefes Gedevi em Abomey para se estabelecer na área. No entanto, quando Dakudonu solicitou terras adicionais de um chefe proeminente chamado Dan, o relacionamento tornou-se hostil. O chefe respondeu a Dakudonu com sarcasmo: "Devo abrir minha barriga e construir uma casa para você nela?" Dakudonu matou Dan no local e ordenou que seu novo palácio fosse construído no local e derivou o nome do reino do incidente. O império foi estabelecido por volta, então, de 1600 pelo povo Fon, que havia se estabelecido recentemente na área, ou possivelmente como resultado de casamentos entre o povo Ajá e os Gedevi. O Palácio de Abomey foi estabelecido, então, no início do século XVII. O rei fundador do reino de Daomé é frequentemente considerado o Ugbadjá, que construiu os palácios reais de Abomey e começou a saquear e tomar cidades fora do planalto de Abomey. Ao mesmo tempo, o tráfico de escravos começou a aumentar na região costeira por meio do reino de Uidá e Aladá e do comércio com portugueses, holandeses e britânicos. O reino de Daomé tornou-se conhecido pelos comerciantes europeus nessa época como uma importante fonte de escravos no comércio de Aladá e Uidá. O rei Agajá, neto de Ugbagdá, subiu ao trono em 1718 e iniciou uma expansão significativa do reino de Daomé. Em 1720, o rei Agajá repudiou a lealdade do reino a Aladá e começou a intensificar a atividade militar em toda a região. Em 1724, Agajá ofereceu seu exército para ajudar na luta pela sucessão em Aladá. No entanto, voltou suas forças contra o exército de Aladá e tomou a cidade, transferindo sua capital de Abomey para Aladá. Em 1727, Agajá tomou a cidade de Uidá, tornando-se assim a principal força em grande parte da costa. Em 1729, Agajá iniciou uma guerra contra o Império Oiô, com uma série de invasões transfronteiriças. Durante a guerra, a família real de Uidá retornou ao trono, forçando Agajá a lutar para recuperar a cidade. Ele moveu grande parte de seu exército com uma parcela significativa na retaguarda, composta por mulheres vestidas como guerreiros. Este é possivelmente o início de que se conhece hoje como as Amazonas de Daomé. On the west coast of Africa lay the small but powerful kingdom of Dahomey, in modern-day Benin. From the 17th century onward, it steadily expanded against the much larger Ashanti and Yoruba kingdoms. Dahomey was feared for its annual raids deep into the neighboring kingdoms. At the heart of the Dahomeyan army was its women warrior force, the Agoji. We are the spear of victory! We are the blade of freedom! We are Dahomey! A família real de Uidá presumiu que o exército de Daomé havia sido enfraquecido na guerra com Ioiô, e ao ver uma força tão grande, fugiu da cidade. Em 1730, a guerra com Ioiô terminou e o Daomé manteve o controle doméstico, mas tornou-se tributário do Império de Ioiô. Ao final do reinado de Agajá, o reino de Daomé ocupava uma área significativa, particularmente as cidades costeiras cruciais para o comércio dos escravos. Ao mesmo tempo, Agajá criou grande parte do aparato administrativo do reino e instituiu a cerimônia-chave da alfândega anual, o Cheuetanu Infon. A
Após a morte de Agajá em 1740, o Império foi marcado por uma significativa luta política, mais uma vez, embora limitada em grande parte ao interior dos muros do palácio, e por um envolvimento cada vez mais intenso com o tráfico de escravos. Houve uma significativa disputa pela sucessão após a morte de Agajá, quando o herdeiro reconhecido foi preterido em favor de Teguibeçô, que governou de 1740 a 1774. Teguibeçô transferiu a capital de volta para Abomey, mas teve que lidar com diversas facções entre os membros poderosos do reino e com a manutenção da lealdade dos territórios conquistados. Ao mesmo tempo, o Império continuou com os ataques a escravos por toda a região e tornou-se um importante fornecedor para o tráfico de escravos no Atlântico. No final do século XVIII, Oyo pressionou Daomé para reduzir sua participação no tráfico de escravos, em grande parte para proteger seu próprio tráfico, E Daomé cedeu, limitando parte do tráfico. Entretanto, mesmo assim, o Império teve um papel significativo no comércio de escravos, fornecendo até 20% do comércio total e proporcionando a maior parcela de receita para o rei. Em 1818, o rei Gezou, que ficou ali entre 1818 a 1858, subiu ao trono, substituindo à força seu irmão mais velho chamado Adandozan, nome que aparece dentro do livro Um Defeito de Cor. Crucial para a ascensão de Gezou ao poder foi o apoio financeiro e militar de Francisco Félix de Souza, um proeminente traficante de escravos brasileiro radicado em Uidá. Como resultado, Gezou nomeou de Souza Xaxá, ou vice-rei do comércio em Uidá, o que lhe conferiu significativamente mais poder e dinheiro. O título Xaxá permanece uma importante posição honorária em Uidá até hoje, pessoal. Em 1823, Gezou liderou exércitos contra Oyo e dessa vez conseguiu pôr fim ao status tributário de Daomé e enfraquecer Oyo permanentemente. Duas grandes mudanças ocorreram nas décadas de 1840 e 1850, alterando significativamente a política em Daomé. Primeiro, os britânicos, que haviam sido grandes compradores de escravos, começaram a tomar uma posição ativa na abolição do tráfico negreiro na década de 1830. Enviaram várias comitivas diplomáticas a Gezou para tentar convencê-lo a encerrar a participação de Daomé no tráfico, mas todas foram rejeitadas, com Gezou preocupado com as consequências políticas no fim desse comércio. E segundo, a cidade de Abucutá foi fundada em 1825 e ganhou destaque como um refúgio seguro para as pessoas se protegerem dos ataques de Daomé. Em 1844, Daomé e Abucutá entraram em guerra e Abucutá saiu vitorioso. Outras violências no início da década de 1850 consolidaram ainda mais o desafio de Abucutá ao controle econômico de Daomé na região. Internamente, a pressão resultou em uma série de mudanças. Gezou rejeitou os pedidos britânicos para o fim do tráfico de escravos, mas, ao mesmo tempo, começou a expandir significativamente o comércio de óleo de palma como alternativa econômica. Politicamente, o debate centrou-se em duas facções políticas, a Elefante e a Mosca. Estranho, mas é. A Elefante, ligada a Gezou, a líderes políticos de alto perfil e aos traficantes de escravos crioulos, como a família de Souza, pressionou pela continuidade da atividade no tráfico de escravos e pela resistência à pressão britânica. A facção Mosca, em contraste, era um grupo informal de produtores de óleo de palma e alguns chefes que apoiavam a acomodação de Abucutá e os britânicos para expandir o comércio de óleo de palma. Nos debates políticos e de guerra realizados na alfândega anual, essas duas facções mantiveram uma série de discussões tensas sobre o futuro do reino de Daomé. Em 1851 e 1852, os britânicos impuseram um bloqueio. Foi um bloqueio naval aos portos de Daomé para forçá-los a encerrar o tráfico de escravos. Em janeiro de 1852, Gezou aceitou um tratado com os britânicos que punha fim à exportação de escravos de Daomé.
No mesmo ano e no seguinte, Gesor suspendeu campanhas militares em larga escala e sacrifícios humanos no reino. No entanto, a pressão política contribuiu para a retomada do tráfico de escravos e de ações militares em larga escala, lá em 1857 e 1858. O que acontece então? Gesor foi assassinado por um atirador de elite, associado a Belcutar, e a guerra em larga escala entre os dois estados recomeçou em 1864. Esta terminou novamente em favor de Abicutar e o resultado foi que o tráfico de escravos não pôde ser restabelecido significativamente ao seu nível de 1850. O poder dos traficantes de escravos no império diminuiu e o comércio de óleo de palma tornou-se uma parte mais significativa da economia. O controle de Daomé sobre as principais cidades costeiras continuou, tornando a região um local crucial na disputa europeia pela África. Em 1878, o reino de Daomé concordou que os franceses transformassem a cidade de Cotonou em um protetorado, embora a tributação do rei de Daomé permanecesse em vigor. Em 1883, os franceses receberam concessões semelhantes sobre Porto Novo, um rival tradicional de Daomé ao longo da costa. Em 1889, o rei Glélé morreu e seu filho Berranzin assumiu o poder, tornando-se imediatamente bastante hostil aos franceses nas negociações. Berranzin renunciou ao tratado com a França e lhes fornecia a cidade de Cotonou e começou a saquear as possessões. A hostilidade atingiu o auge quando Berranzin começou a realizar incursões para capturar escravos em protetorados franceses ao longo da costa, nomeadamente em Grande Popó em 1891. Naquele ano, o exército francês decidiu que uma tomada de poder militar era a única solução e colocou o general Alfred Amédée Dulles no comando da operação, que começaria em 1892. E aí eis que surge a Guerra Franco-Daomeana, que durou de 1892 a janeiro de 1894, quando Dulles capturou a cidade de Abomey em 15 de janeiro e o rei Berranzin em 25 de janeiro. Notável durante a guerra foi a derrota das Amazonas de Daomé, que aconteceu em novembro de 1892. Dulles nomeou Agoli Agbo o novo rei de Daomé, em grande parte por ser visto como a mais maleável das alternativas, e exilou Berranzin para possessões francesas no Caribe. Os franceses começaram a mudar aspectos chaves da administração e da política no reino de Daomé. Em 1899, os franceses instituíram um novo imposto eleitoral, que foi altamente impopular, e Agoli Agbo se opôs ao imposto, causando sérios problemas políticos no protetorado. Como resultado, em 17 de fevereiro de 1900, os franceses depuseram Agoli Agbo e puseram fim ao reino de Daomé. Os franceses, no entanto, reuniram muitos membros importantes do reino como chefes de cantões. O Daomé francês incluía o reino de Daomé como Porto Novo e uma área ao norte de controle tribal frouxo. Agoli Agbo permaneceu exilado em 1900 até 1910, quando a administração francesa decidiu permitir seu retorno à região devido ao seu papel fundamental no culto e nas cerimônias dos ancestrais Fon. Ele não tinha permissão para residir em Abomey nem para viajar livremente, mas a administração francesa lhe autorizou a visitar Abomey para realizar cerimônias durante a alfândega anual. A administração francesa do Daomé permaneceu na região de 1900 até 1960, quando o país conquistou a independência e adotou o nome de República de Daomé. Em 1975, o nome do país foi alterado de República do Daomé para Benin. O rei do Daomé continua sendo uma importante posição cerimonial e continuou durante a administração francesa e a independência. Desde os anos 2000, há uma disputa pela posição com Agoli Agbo III e Roux Godni Banzarrin detendo reivindicações rivais ao trono.
As hierarquias políticas e a economia de Dahomey permaneceram cruciais no Dahomey e no Benin pós-independência. Um dos principais líderes do triunvirato que dominou a política do país de 1960 a 1972 foi Justin Arromadibé Tomentin. Eu acho que eu estou falando tudo errado. Mas ele foi 2 vezes chefe de Estado do país, que conquistou significativo poder político por meio de sua ligação com a linhagem real de Dahomey. Os descendentes de Francisco Félix de Souza permanecem líderes políticos muito importantes no Benin até hoje, incluindo o coronel Paul Émile de Souza, chefe de Estado de Benin de 69 a 70. Isidore de Souza, que foi presidente da Assembleia Nacional de Benin de 1990 a 1991, e dentre outros nomes. Partindo daí, surge por fim um outro nome chamado Koyoto Valu Roneo, que afirmava ser um príncipe de Dahomey, mas que viveu a maior parte de sua vida na França. Ele torna-se um grande crítico do Império Colonial francês, e é ele que funda a Ligue Universelle pour la Défense de la Race Noire. Para quê? Para pressionar pelo reconhecimento dos africanos como cidadãos plenos do Estado francês. Só para a gente completar e fechar com chave de ouro essa parte, a região fala francês predominantemente, é quase praticamente a sua língua materna, também com a língua iorubá, tá, pessoal? E agora que a gente fez esse compilado histórico sobre a região, né, de Dahomey e os iorubás, vamos falar sobre a revolta dos malês. Ó povo do livro, comprometamo-nos a não adorarmos senão Allah. Mãe, será que isso no seu rosto nunca vai sair? Essas marcas não foram feitas para sair, minha filha. Isso diz de onde eu venho. Lutamos para sobreviver nessa terra de branco desde o dia que desembarcamos. Esse aqui aguenta 16, 17 horas de trabalho duro. Nos esforçamos para manter as nossas tradições, apesar do chicote, dos açoites, do castigo, da pura maldade. A sua filha pode fechar com chave de ouro o meu lote. E olha que ainda nem virou moça, né? É hora de reagir. No início do século XIX, Salvador era a cidade mais africana das Américas. Mais de 40% de sua população era composta por negros escravizados, muitos deles muçulmanos, conhecidos como malês, do iorubá e malê, muçulmano. Entre eles destacavam-se os nagôs, iorubás, e os hausás, trazidos em levas após o colapso do Império de Oiô. Foi nesse cenário de opressão, mas também de resistência cultural e religiosa, que eclodiu a revolta dos malês em janeiro de 1835, um dos maiores levantes escravos do Brasil. A Bahia vivia sob tensão constante desde 1807. Mais de 20 rebeliões negras sacudiram a região, mas nenhuma como a dos malês. Os muçulmanos, muito alfabetizados em árabe, organizavam-se em irmandades secretas chamadas alufás. Eles eram vistos com desconfiança pelas elites que temiam sua coesão e seu conhecimento. A revolta não era apenas contra a escravidão, era um projeto político-religioso. Os malês planejavam tomar Salvador, libertar os cativos e estabelecer um governo islâmico, inspirados pela Jidá e pela memória de reinos como Sokoto, na atual Nigéria. A organização foi meticulosa. Entre os principais líderes estavam Pacífico Licutã, nagô escravizado de ganho, trabalhador autônomo que repassava parte do lucro ao senhor, e era um respeitado alufá e estrategista. Manuel Calafete, um liberto haussá, ferreiro e líder religioso que articulava apoio entre os cativos urbanos, e, agora vem ela, pessoal, Luísa Marim ou Luísa Gama. Luísa Marim é uma figura controversa, descrita como ex-escravizada nagô, supostamente envolvida em revoltas anteriores como a Sabinada em 1837.
Sua existência histórica é debatida, pois não há registros oficiais, mas sua imagem foi imortalizada pelo filho, Luiz Gama, abolicionista que a citou em escritos como símbolo de resistência. A revolta foi marcada para 25 de janeiro de 1835, durante o Ramadã. Os rebeldes usaram cartas em árabe para comunicar planos, mas a trama foi denunciada por uma mulher escravizada chamada Guilhermina, que alertou as autoridades. Surpreendidos, os malês anteciparam o levante para a madrugada do dia 24. Cerca de 600 rebeldes armados com espadas, lanças e poucas armas de fogo saíram às ruas de Salvador, vestindo abadás brancos, que simbolizava pureza, e amuletos com versos do Alcorão. Eles atacaram quartéis e residências de autoridades. Seu grito de guerra era "Mata branco, mata caixeiros", direcionado aos senhores e comerciantes portugueses. A repressão, pessoal, foi brutal. Tropas do exército, milícias e civis armados cercaram os malês no bairro da Vitória. Após horas de combate, dezenas de rebeldes foram mortos. Os sobreviventes fugiram para o interior, mas muitos foram capturados. O saldo foi trágico: 70 mortos e mais de 500 presos, incluindo homens, mulheres e crianças. Os líderes foram executados, açoitados ou deportados para a África. Licutã foi fuzilado e Calafete condenado ao trabalho forçado. As leis raciais se tornaram ainda mais duras. Proibiu-se o uso de trajes islâmicos, o ensino do árabe e reuniões noturnas. A elite branca aterrorizada passou a associar o islamismo a perigo, reforçando estereótipos que persistiram no imaginário brasileiro. A revolta dos malês fracassou militarmente, mas deixou marcas profundas. Uma delas, o grande medo das elites. O levante acelerou a transição do tráfico de escravos para a mão de obra europeia, pressionando pela Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Criou uma cultura de resistência. A revolta inspirou quilombos e movimentos abolicionistas. E surge Luísa Marim, ou Luísa Gama, como símbolo. Apesar da falta de documentos, sua figura foi resgatada pelo movimento negro como ícone da luta das mulheres negras. Hoje, a Revolta dos Malês é celebrada em Salvador como parte da identidade afro-baiana. Seus líderes reais ou simbólicos seguem vivos na memória de quem resiste. Se a gente fala das Revoltas dos Malês, a gente também tem que falar sobre a Sabinada. Então vamos falar sobre a Sabinada. A Sabinada surge um pouquinho depois, em 1837 e 1838. Ela foi uma revolta ocorrida na província da Bahia entre esses 2 anos, durante o período regencial brasileiro, marcado por instabilidade política após a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e a menoridade de Dom Pedro II. Liderada por setores médios urbanos, como militares, jornalistas, profissionais liberais e pequenos comerciantes, a revolta recebeu o nome de seu principal líder, o médico e jornalista Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. O movimento insurgente refletia o quê? O descontentamento com o centralismo do governo regencial, a crise econômica local e as tensões sociais, além de inspirar-se em ideias federalistas e republicanas que circulavam no país na época. O contexto imediato da Sabinada estava ligado às reformas centralizadoras do regresso conservador, que buscavam reduzir a autonomia das províncias, contrariando interesses regionais. Na Bahia, a crise era agravada pela decadência da economia açucareira, a insatisfação militar com atrasos salariais e a presença de uma elite local que via com desconfiança o poder do Rio de Janeiro. Além disso, a Revolta Farroupilha, que foi ali entre 1835 e 1845 no Sul, e outras rebeliões como a Cabanagem e a Balaiada, influenciaram o clima de insubordinação. Em novembro de 1837, os revoltosos, majoritariamente membros da Guarda Nacional e militares, tomaram o controle de Salvador, proclamando a República Baiense. O projeto político da Sabinada era bem peculiar. Defendiam a independência da Bahia até que Dom Pedro II assumisse o trono, estabelecendo uma república transitória.
Esse caráter temporário revelava tanto a ambiguidade ideológica do movimento, que mesclava republicanismo com lealdade simbólica à monarquia, quanto a estratégia de ganhar apoio de setores moderados. Apesar disso, a adesão popular foi limitada, concentrando-se principalmente nas camadas urbanas e em militares, enquanto a população rural e as elites agrárias mantiveram-se distantes ou até mesmo hostis. O governo regencial reagiu com força, enviando tropas para sufocar a rebelião. Após 4 meses de resistência, em março de 1838, as forças legalistas cercaram Salvador, bombardeando a cidade e derrotando os rebeldes. A repressão foi brutal. Líderes foram executados, como o militar João Carneiro da Silva Rego, e centenas de participantes foram presos ou exilados. Francisco Sabino, inicialmente condenado à morte, teve a pena comutada para degredo na fronteira do Mato Grosso, onde mais tarde se envolveu em expedições científicas. A Sabinada, embora breve, teve significados profundos. Expor as fissuras do centralismo regencial e a insatisfação com a estrutura política do Império, além de antecipar demandas federalistas que ressurgiriam no final do século XIX. A sua derrota reforçou o poder do governo central, mas também evidenciou a fragilidade da unidade nacional em um período de transição. A revolta ficou marcada como um movimento de caráter urbano e moderado, distinto de outras rebeliões mais radicais, porém igualmente crucial para entender as tensões entre províncias e o poder central durante a formação do Estado brasileiro. A Sabinada trouxe algumas figuras históricas à luz, então vamos falar sobre elas. Luísa Marim e Luiz Gama estão conectados pelo contexto de resistência negra e lutas pela liberdade da Bahia do século XIX, embora não tenham participado diretamente do mesmo movimento. A ponte entre eles se dá pelo cenário de rebeliões e insurreições que marcaram a província, e especialmente em Salvador, e pela luta contra a opressão do sistema escravista e o autoritarismo do Império. Luísa Marim, ou Luísa Gama, ou Querrindé, mãe do abolicionista Luiz Gama, é uma figura emblemática associada à resistência negra na Bahia. Ela teria sido uma africana liberta, possivelmente de origem iorubá ou malê, e participou de revoltas como a Revolta dos Malês e a Sabinada, segundo relatos do seu filho. Porém, há controvérsias históricas. Muitos estudiosos apontam Luísa como uma figura simbólica, já que não há registros documentais conclusivos sobre a sua existência. Independentemente disso, sua imagem tornou-se um símbolo de luta das mulheres negras contra a escravidão. Se Luísa Marim de fato existiu, sua atuação estaria mais ligada à Revolta dos Malês, o levante organizado por escravos muçulmanos que buscavam liberdade e buscavam confrontar o poder colonial. A Sabinada, por sua vez, eclodiu 2 anos depois, em 1837, e tinha um caráter mais urbano e político, que foi liderado por setores médios brancos e mestiços, embora alguns negros libertos e militares de baixa patente também tenham participado. Apesar das diferenças, ambas as revoltas refletiam um clima de insubordinação na Bahia, marcada pela tensão racial, pela desigualdade e pela repressão. Luiz Gama, filho de Luísa, com um homem branco, foi vendido como escravo ilegalmente aos 10 anos, tornando-se depois um dos maiores abolicionistas do Brasil. Sua trajetória está indiretamente ligada à Sabinada pelo contexto histórico que moldou sua consciência política. Ainda criança, durante a revolta, ele cresceu em uma Salvador marcada por revoltas e pela luta contra o racismo e a escravidão. A Sabinada, apesar de não ter um caráter abolicionista explícito, contribuiu para um ambiente de contestação que influenciaria líderes como Gama décadas depois. Em seus escritos, Luiz Gama mencionou a mãe como uma mulher rebelde, ligada a levantes como o dos Malês, o que sugere que o espírito de resistência de Luísa, de Querrindé, seja ela real ou simbólica, ecoa em sua formação.
A Sabinada, por sua vez, mesmo sendo uma revolta de caráter político e institucional, ocorreu em um território onde a população negra, escravizada ou livre, já demonstrava capacidade de organização, como visto nas irmandades religiosas, nos quilombos e nas revoltas anteriores. Tanto a Sabinada quanto as revoltas associadas a Luísa Gama, Luísa Marim, ocorreram em um período em que o Brasil, a Bahia, era um caldeirão de tensões. A elite branca temia revoltas escravas, os liberais criticavam o centralismo do Rio de Janeiro e a população negra lutava por sobrevivência e por autonomia. A Sabinada, embora não priorizasse a abolição, atraiu alguns negros libertos e militares de origem mais humilde, que viam na rebelião uma chance de contestar a ordem vigente. Já as revoltas lideradas por negros, como a dos malês, foram mais radicais em combater a escravidão, mas todas compartilhavam o mesmo cenário de opressão contra o império. A conexão entre a Sabinada e Luísa Gama e Luiz Gama reside no pano de fundo comum de resistência na Bahia oitocentista. Vamos deixar isso claro, tá? O que se sabe então sobre Luísa Marim ou Luísa Gama ou Querindé? Luísa Marim é uma figura enigmática e emblemática da história da resistência negra no Brasil. Mas sua existência histórica concreta é cercada de controvérsias e lacunas documentais. O que se sabe sobre ela deriva principalmente dos escritos do seu suposto filho, Luiz Gama, abolicionista, poeta e um dos maiores defensores da libertação de escravos do século XIX. A escassez de registros oficiais sobre ela levanta debates entre historiadores divididos entre reconhecê-la como personagem real ou como uma mera construção simbólica. Em cartas e textos autobiográficos, Luiz Gama descreveu Luísa Marim como sua mãe, uma mulher negra, africana da nação Nagô, Yorubá, livre e envolvida em revoltas escravas na Bahia. Segundo ele, ela participou da revolta dos malês e da Sabinada. Gama afirmou que após o fracasso desses levantes, Luísa foi presa e deportada para o Rio de Janeiro, onde teria sido novamente escravizada e posteriormente enviada para o Maranhão ou para a África. Ele próprio foi vendido como escravizado pelo pai, um homem branco, após o desaparecimento da mãe. Não há documentos oficiais da época, como, por exemplo, processos criminais, registros de prisão ou deportação, que comprovem a existência de Luísa Marim. Seu nome não consta nas listas de participantes da revolta dos malês ou da Sabinada. Luiz Gama escreveu sobre a mãe décadas após os eventos, em um contexto em que exaltar a resistência negra era parte de sua luta abolicionista. Então isso também levanta a hipótese de que ele tenha mesclado memórias familiares com símbolos de resistência. Então a gente nunca sabe o que de fato é real e o que é ficção nos relatos de Luiz Gama, tá? Apesar da falta de registros, é plausível que mulheres negras livres ou escravizadas tenham sim participado dos levantes, como a dos malês, ainda que suas ações tenham sido apagadas pela documentação oficial, dominada pelos homens brancos na época. Então, Luísa Gama, Luísa Marim, pode representar uma síntese de várias mulheres rebeldes da época, cujas histórias foram invisibilizadas. A Sabinada foi uma revolta de caráter político com participação de negros. Então, a associação de Luísa a esse movimento também reforça seu perfil político, mas também carece de comprovação. Independentemente, gente, da veracidade histórica, Luísa Marim ou Luísa Gama tornou-se um símbolo potente da resistência negra e feminina do Brasil. Desde o século XX, ela é celebrada como heroína, principalmente no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, no dia 25 de julho. Sua figura desafia a história tradicional, questionando como a memória dos oprimidos é preservada ou até mesmo apagada. Luísa permanece uma incógnita histórica, mas sua importância transcende a falta de documentos. Ela encarna a resistência das mulheres negras que desafiam a escravidão e o racismo, mesmo que suas biografias tenham sido silenciadas. Como escreveu a historiadora Beatriz Nascimento,
A memória negra não cabe nos arquivos da Casa Grande. Então, Luísa Marim, ou Luísa Gama, ou Querindé vive, assim, na fronteira entre a história e o mito, alimentando a luta por representação e por justiça. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tentei reunir aqui os principais fatos históricos fundamentais. Já que estamos no início do livro Um Defeito de Cor, aqui vem um contexto histórico importante que não traz spoiler da história, nenhum, mas você conhecendo esses fatos históricos importantes que permeiam a vida da personagem no livro, você vai entender o globo narrativo com a compreensão muito maior e mais completa. Pessoal do Círculo, eu espero que vocês façam uma ótima leitura. Essa aula está vindo no iniciozinho da leitura do livro, ali nos primeiros 4, 5 capítulos do livro, e que vai fazer uma ponte muito legal e já vai abrir os caminhos de forma mais clara para vocês que já iniciaram a leitura e para vocês que ainda vão começar no livro. Marcamos um debate parcial, tá? E depois desse debate parcial, cuja data já foi definida dentro do grupo do Círculo Literário, a gente vai ter um outro debate final lá para o final do mês de maio. Por quê? Porque a gente pegou esse calhamação de quase 1000 páginas e dividiu a leitura dele em 60 dias. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Vocês vão estar com um baita material enorme para assistir e acompanhar. Vai ter mais vídeo ainda, tá? No decorrer dessas próximas semanas, ainda vai vir mais material para vocês. Até a próxima, pessoal. Não deixa de curtir, não deixa de comentar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, deixa aqui, tá? Eu sempre leio, passando, vendo vocês, lendo vocês, respondendo vocês. Se você gostou do conteúdo desse canal, também não se esqueça de se inscrever. E é isso. Vamos deixar de enrolação. Fui. Até a próxima.